Olá, está começando mais uma entrevista aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui e agora eu converso com a Maria Paula Carlin Cambi, nutricionista. Olá Maria Paula, tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Imagina, obrigada a você por estar aqui. Maria Paula, a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todas as mulheres, que é nutrição e mais especificamente a questão do emagrecimento, né? E muitas vezes a mulher nem está obesa, mas ela sempre acha que precisa emagrecer, não que ela queira, ela precisa emagrecer uns 3 quilos. Você recebe muitas pacientes com esse perfil? Preciso emagrecer? Sim, muitas. Na verdade, a obesidade, ela deve ser tratada como uma doença. Então, a obesidade, para nós, ela é uma doença crônica, ela é inflamatória, ela é de difícil controle e ela merece uma super atenção. Então, os pacientes nunca podem achar que aquilo é um problema deles, que eles têm que resolver daquela forma sozinhos. Por ser uma doença crônica, ela tem que ter um tratamento também crônico, né? Então, muitas vezes você tem um familiar que tem hipertensão, por exemplo, pressão alta. Os pacientes acabam achando que a pressão alta realmente é séria, é um problema sério, merece atenção. E por que a obesidade também não é levada a sério, né? Então, quando nós pensamos em obesidade, nós pensamos em um tratamento para manter a saúde. Então, a saúde, ela envolve muito mais do que um peso, do que um número na balança. E não é todo mundo que é obeso também. Exatamente. As pessoas acham que elas, às vezes, estão acima do peso, mas elas não estão obesas, é isso? Exatamente, porque o peso, ele é composto de vários compartimentos corporais. Então, nós temos músculos, nós temos massa de água, nós temos a massa gordurosa, realmente, mais ossos, minerais, tudo isso compõe o nosso peso. Então, uma maneira eficaz de você avaliar se você realmente está fora do seu peso é através de uma bioimpedância elétrica, de um exame mais aprofundado que vai determinar quanto de massa gordurosa que você tem, porque a obesidade ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Então, através de um exame desse, você consegue realmente determinar qual é o grau da obesidade. Então, se você tem um excesso de peso, por exemplo, só na balança ali, não é um motivo para você ficar tão alarmado. Claro que o automonitoramento é muito importante, né? Sim. Pesar-se periodicamente é muito importante, sim. Mas não toda hora, não com aquela aflição que as mulheres atualmente têm, até em busca de um padrão de beleza, exatamente, um padrão de beleza que talvez não é o ideal, né? Nós temos que pensar em saúde, né? Sim. E não só num número de balança. Você percebe que algumas pacientes se perdem nessa busca pelo padrão e acabam fazendo dietas malucas? Tem alguma dieta maluca que você já presenciou e falou, meu Deus? Várias. Sim, várias, sim. Restrições alimentares muito severas, uso de medicamentos que não estão regulamentados pela Anvisa. Isso tudo passa a ser muito perigoso. Então, o tratamento da obesidade, ele envolve realmente tanto o controle dietético, envolve também um padrão de exercício físico muito bom, medicamentos sim, mas que são regulamentados pela Anvisa. E que sejam indicados por uma profissional. Não... Exatamente, indicados pelo médico, né? E além disso, a obesidade, ela vai além disso. Um sono reparador, por exemplo, pode determinar o seu peso, o controle do estresse. E até as boas relações sociais que você constrói. É mesmo? Ter amigos ajuda a emagrecer? Com certeza. É tão interessante isso, se você estiver numa mesa, por exemplo, com vários amigos, e comendo, bebendo, comemorando alguma coisa, pode perceber, se alguém diz para você assim, oferece uma sobremesa, e você é o primeiro diz, não, obrigado, os outros naturalmente também vão negar aquilo. É engraçado, então o meio que você vive também é interessante para você manter seu peso. Curioso, com certeza. Essa questão da qualidade de vida, né? De hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, isso que é mais interessante. Então, o buscar realmente, quando a gente fala em dieta, é uma palavra... eu comento com os meus pacientes que é uma palavra odiosa, porque ela representa ser ruim, tem hora para começar e tem hora para acabar. E não é isso. Dieta é um modo de vida. É um jeito de viver, né? É um jeito de viver. Então, ela envolve realmente uma boa comida, obviamente, envolve o controle do estresse, o sono reparador e essas relações sociais que a gente estava comentando anteriormente. Então, quando você pensa no tratamento da obesidade, a gente não, os pacientes chegam com aquele, até outros profissionais acabam achando que
faz dieta e já melhora, mas dieta é um modo de vida, então é para a vida toda, não é uma coisa temporária e momentânea, Porque entende? temporário, eu já vi muita gente, já aconteceu comigo também. Você faz dieta, e daí você volta a comer tudo que você comia antes, Pois é. vai voltar a engordar. Não tem essa Exatamente. mágica, mas se você mantiver, né? E por isso a importância de uma profissional acompanhando, né? Por que é importante a nutricionista? Porque nutricionista pode passar o cardápio que quiser, Maria Paula. Mas se a pessoa não quiser seguir, não há nutricionista que dê jeito, né? É verdade, é verdade, é verdade. A gente tem situações que são específicas, então, por exemplo, chegar no hábito alimentar mais próximo da rotina da pessoa, isso pode ajudar muito. Sim. Se eu chego na tua rotina, no teu dia a dia, né, no teu período de acordar, de dormir, por exemplo, e determinar de repente padrões alimentares baseados nisso, eu consigo ter um sucesso maior na resposta, né, do atendimento. Não adianta eu propor um modelo de cardápio perfeito, maravilhoso, mas que não se encaixa na sua rotina. Né? E aí fica complicado, né? Porque cada pessoa tem uma rotina diferente. Sim. Não adianta você falar que a pessoa tem que comer isso, fazer um shake disso, se a pessoa trabalha o dia inteiro fora. Sim. Né? Você faz essa adaptação? Sim, é importante. Isso. Eu acho que é fundamental essa adaptação, principalmente para você ter realmente a adesão do paciente ao tratamento. E lembrando que isso é um tratamento crônico, então nós temos que adaptar essa rotina individualmente, com certeza, e até por padrões, por exemplo, temos padrões de pessoas que são mais ativas à noite, né? Sim. Então eu tenho que ter um padrão alimentar para essa paciente, um padrão matutino, mais ativa pela manhã, então nós temos padrões alimentares diferentes. Existem casos específicos que nós temos pouca negociação, então aí existe, por exemplo, cirurgia bariátrica. É um tratamento muito específico e que requer realmente um cuidado muito minucioso e muito disciplinado. Tá. Então, nós precisamos, por exemplo, seguir uma alimentação líquida, depois uma alimentação pastosa, né? E seguir bem específico para esse paciente. Aí nós não temos muito assim como adaptar, porque uma alimentação líquida ela vai ter que ser bem enriquecida para o paciente realmente não sofrer nessa etapa, né? Mas é um tratamento cirúrgico da obesidade, né? Então, por isso que eu digo que aí nós temos que ser muito rigorosos nessa situação. Mas à medida que eles forem evoluindo a consistência e chegarem na consistência sólida, que a gente comenta, aí naturalmente pode haver algumas modificações e algumas adaptações de acordo com a rotina desse paciente, né? Maria Paula, muita gente acaba fazendo jejum. Eu quero emagrecer, eu não vou comer. O jejum intermitente, ele funciona? Ele é eficaz ou não? Exatamente, você é uma defensora do jejum intermitente? Você sabe que quando nós pensamos em perda de peso, nós temos que ter déficit calórico. Então o déficit calórico, ele pode existir dentro de um jejum? Pode, né? O que não pode é aquela pessoa que passa lá 12 horas sem comer, 16 horas sem comer, que muitas vezes é o padrão do jejum intermitente, aí consome um grande volume de calorias no único horário. Então não temos o resultado que nós esperamos, entende? Então vai depender muito realmente do déficit calórico para perda de peso, independentemente do tipo de dieta. Existem dietas que são padrões mais adequados e mais saudáveis, né? Então, por exemplo, a dieta mediterrânea é uma delas. Ela é considerada a melhor dieta mundialmente reconhecida, né? Justamente porque ela traz um padrão mais saudável, com alimentos saudáveis, a inclusão de frutas e verduras, baixa quantidade de gordura, por exemplo. E isso faz com que haja uma manutenção maior a longo prazo da saúde. Porque então, são coisas gostosas de comer também. Você não precisa comer só... Quando falar... Tem que comer salada, eu vou comer só alface. Não é só alface que tem que variar isso. Eu acho que a nutricionista ajuda nesse sentido de enriquecer esse cardápio. Com certeza, as coisas não precisam ser ruins, né? Então, achar prazer nos alimentos saudáveis é fundamental. Então, por exemplo, o consumo de vegetais, que é uma situação importante, né? E que nem todos consomem, até porque acham que é ruim de repente, né? Mas você veja, uma boa salada composta com variedade de verduras, com nozes, com ingredientes gostosos, ela passa a ser mais saborosa e mais prazerosa
prazerosa de se consumir. Então esse é o nosso papel como nutricionista também, trazer prazer àquela comida que teoricamente poderia ser, puxa, eu prefiro um brigadeiro ou eu prefiro uma fruta, né? Então naturalmente as pessoas acham que, claro, é muito prazeroso consumir alimentos que têm uma palatabilidade boa, como alimentos gordurosos em geral têm uma palatabilidade maravilhosa. Industrializado também, né? Maravilhoso. Só que hoje nós estamos numa cruzada contra os industrializados. E especialmente os ultraprocessados, exatamente por causar prejuízo na microbiota intestinal. Então, nós temos hoje uma incidência muito grande de doença inflamatória intestinal na população. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa e muito em crianças, inclusive. Exatamente pelo aumento do consumo dos ultraprocessados. Em criança, inclusive, doutor, que sério isso? Impressionante. E nós precisamos, assim, colocar luz nesse assunto e trazer a população para o conhecimento disso realmente. Porque as crianças têm usado alimentos cada vez mais fáceis, né? As famílias acham que é muito mais fácil pegar um pacote do que descascar uma banana. Então, veja, trazer alimentos in natura, frutas, verduras, faz uma proteção na microbiota intestinal e protege contra as doenças inflamatórias. Então, se você começar a educar as crianças nas escolas, eu acredito que nós vamos ter muito mais ajuda, inclusive para os adultos. Sim, com certeza. E não só nas escolas, eu imagino que nas famílias, porque se as crianças comem ultraprocessado, elas não sabem, elas não podem comprar nada ainda. Vem dos pais, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Com porque certeza. os pais, se eles não mudam os hábitos, como que eles podem ajudar os filhos? Que sério isso? Eu atendo adultos basicamente, então quando eu comento com os adultos que eles, o exemplo arrasta. Isso. Então, mais do que você ficar insistindo para o seu filho consumir coisas boas, consuma você e traga para casa esse tipo de alimento, porque isso vai favorecer, né, se você está pensando em saúde, principalmente as mulheres que acabam tendo mais esse papel, né? Na verdade, até é uma situação que os homens e as mulheres deveriam dividir esse papel, né? Mas ainda a gente vê muito as mães, né? Mas acho que se trouxerem coisas saudáveis para casa, naturalmente as crianças vão acabar aderindo, né? Se não tem coisas ruins em casa, eu preciso matar minha fome. Vou matar minha fome aonde? Na fruteira. Exatamente, não tem outra opção, é isso que tem para comer. É que a criança, hoje em dia, os pais também têm muita culpa, porque as crianças ficam na escola, e daí às vezes querem agradar, vamos passar no fast food. Exatamente. Isso é um erro, né, doutora? É um erro grave. E você sabe que eu escuto muito de pacientes com obesidade, quando dizem assim, eu pergunto o que tem na sua despensa, né? Na sua geladeira hoje, né? Mas tem bolachas, tem salgadinhos. Não, porque eu tenho criança em casa. Eu digo assim, mas é exatamente o contrário, né? É por causa de ter crianças em casa que você deve evitar esses produtos. Eu sei que, teoricamente, é uma coisa complexa, né? Mudar o hábito não é uma tarefa fácil, né? Então, nós como profissionais, a gente tende a repetir realmente as informações, porque as informações estão em todo lugar. Mas o difícil está de aderir a essas informações e até há conflitos mesmo. Tem informações muito cruzadas, muito erradas, inclusive, propagadas de forma errônea, fake news mesmo sobre determinados assuntos, né? Se for reparar, com nutrição é a mesma coisa, né? Não, e hoje todo mundo é nutricionista, não é médico e louco, todo mundo é pouco. Todo mundo é nutricionista, todo mundo tem uma dica. Eu imagino que para vocês como profissionais é assustador, né? Porque as pessoas, eu tenho essa dica de alimentação e tem o terrorismo alimentar também. Maria Paula, tem alguns alimentos que as pessoas falam, meu Deus, não pode de jeito nenhum. Tem algum alimento que você, como nutricionista, fala que não pode num processo de emagrecimento? Veja. Ou tudo pode? Tudo pode. A dose faz o veneno para qualquer coisa na vida da gente. Então, assim, é importante a moderação, sabe? A moderação é a palavra de ordem. Sim. Então, nós vemos muito, dentre as informações que nós vemos em redes sociais, por exemplo, o embate com o glúten, o embate com a lactose, né? Ninguém pode consumir determinados alimentos com lactose, ou cortam totalmente leite e derivados, cortam totalmente pães e seus derivados. Isso é errôneo. São alimentos que realmente enriquecem a alimentação. Leite e derivados oferecem proteínas ricas em cálcio que são excelentes para os ossos, por exemplo. Então, fazer uma investigação minuciosa para ver se aquela paciente realmente precisa tirar a lactose da sua rotina é excelente. Aí existem casos e casos. Por exemplo, um paciente com doença celíaca não pode consumir coisas com glúten. Mas aí ele tem uma condição. Mas você tem que ter a doença celíaca para justificar. A gente vê muitas pessoas, né? Não, eu não como mais glúten, que eu quero emagrecer.
adianta? Não. Não, teoricamente não, porque daí o que você está fazendo é fazer a restrição calórica. Então, por isso que se você, não, eu cortei pães em função de cortar o glúten para emagrecer. Claro, você vai diminuir calorias, né? Então vai emagrecer. Não é por causa do glúten. Não é por causa do glúten, mas aí o que você precisa entender é que talvez esse alimento seja um alimento energético que faz diferença no seu dia a dia. Então o paciente acaba não tendo uma formação muscular boa por causa da carência desse carboidrato também. Então é um conjunto de fatores, né? Então por isso que eu digo que a individualidade é importante. E o que a gente precisa pensar é que o paciente ele não pode pensar que o que é bom para mim pode ser bom para você, né? Então a individualidade tem que estar determinada pelo profissional, né? Que está vendo, está acompanhando, investigando exames de sangue, fazendo uma avaliação minuciosa, até para chegar naquilo que é o ideal para você. Com certeza. Né? Maria Paula, na sua experiência, você percebe que o seu trabalho, quando o paciente segue o que você fala, ele é transformador na vida da pessoa, não só na questão da aparência, mas na questão até de saúde mental? Com certeza, com certeza. É incrível isso, mas como a alimentação interfere na saúde mental. Inclusive, a microbiota intestinal, que a gente estava comentando anteriormente, ela é muito responsável por quando ela está doente, é responsável por muitas doenças, inclusive depressão. Olha. Então você veja como o que você come reflete na tua disponibilidade, na tua disposição, no teu dia a dia, no teu trabalho, porque é o teu dia a dia, né? Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, são as necessidades básicas do ser humano, né? Então se nós tivermos boa alimentação, naturalmente vai refletir em toda a nossa saúde, como um todo, né? É incrível isso. Maravilha. Maria Paula, muito obrigada pela sua entrevista, né? Pelas informações, que você continue ajudando muitas pessoas nesse processo, né, de entender os alimentos, de se alimentar melhor e ter mais saúde. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Essa foi mais uma entrevista aqui na Fêmea e Saúde do Parque Shopping Barigui. Até a próxima.